Portela, especialista em gerenciamento de risco. Daqui a pouco a gente conversa com o Rodrigo Alvarez lá na região. Gerardo, bom dia, mais uma vez, obrigada. A gente vendo aí hoje, né, mais um menino, quer dizer, já são 11 fora da caverna, só falta o resgate de um e do treinador. Uma operação mais rápida do que a gente imaginava, quer dizer, a gente falava sobre essa reavaliação a todo momento e parece que o tempo ajudou, parece que tudo deu certo, graças a Deus esses meninos estão sendo retirados e, pelo que a gente sabe, todos recebendo atendimento, mas todos bem. Ótimo, é uma operação super bem sucedida, muitas lições aprendidas. A gente não sabe exatamente o que os mergulhadores passaram até conseguir esse êxito. Vai ter um relatório final. As lições vão ser guardadas, porque para as vítimas, provavelmente eles vão falar assim, nunca mais vou entrar numa caverna, mas os mergulhadores daqui a 15 dias, provavelmente, vão retornar aos seus trabalhos. Então as lições têm que ser muito bem aprendidas. Ainda não terminou. E nem tudo é perfeito, né? O saldo é bastante positivo, mas teve a perda daquele mergulhador, então isso precisa ser muito bem apurado. Vai ter uma investigação por causa desse evento. E assim, um alinhamento também de fatores naturais, a questão climática, do tempo, tudo isso se alinhou, souberam tomar a decisão certa, no tempo certo. E até corrigiu as falhas, né? A gente lembra no começo que eles falaram que colocaram bombas que não eram as ideais para fazer a drenagem da caverna, e eles conseguiram reverter isso, conseguiram drenar mais água realmente para que houvesse mais espaço, que eles pudessem seguir andando dentro da caverna. Quer dizer, isso foi sendo ajustado também com sucesso. Quando há uma cobertura como essa, a imprensa também ajuda bastante, porque eles estavam trabalhando com as bombas e de repente alguém viu que eles tinham umas bombas que não estavam ainda no topo da tecnologia. E espontaneamente eles forneceram essas bombas e disponibilizaram e aumentaram muito a performance de retirada de água. Então, houve um esforço mundial. Às vezes a gente acha que não está fazendo nada, mas o simples fato de comunicar informações verdadeiras colabora para que aqueles especialistas deem uma sugestão. Algumas vão ser descartadas, mas outras foram aproveitadas, como é o caso das bombas. Tá certo. Vamos voltar a falar com o Rodrigo Alvarez, lá do local. Rodrigo, a expectativa agora é de que esse menino, um dos 3 resgatados hoje, chegue a qualquer momento ao hospital em Xangai. A gente mostrou aí o helicóptero ao vivo levantando voo já com essa vítima. Tem mais 2 aí sendo atendidos. As outras 2 ambulâncias também. Ou seja, Rodrigo, retomamos o contato, os 3 meninos já a caminho do hospital. Nesse sinal, porque o Rodrigo está numa região bastante montanhosa e o sinal fica difícil de ser transmitido aqui pra gente. Mas ele continua lá acompanhando, a qualquer momento ele volta com mais detalhes e a gente segue vendo as imagens ao vivo da frente do hospital na cidade de Xangai. O sinal do Rodrigo, ele está fazendo essa transmissão via internet, então fica difícil às vezes a gente ter um sinal perfeito. Daqui a pouquinho a gente volta, enquanto isso eu vou conversando aqui com o Gerardo Portela, especialista em gerenciamento de risco. Gerardo, boa notícia aí que o Rodrigo trouxe pra gente, os 3 meninos já a caminho do hospital, né, receberam esses primeiros atendimentos lá. E a gente falava mais cedo, que a imprensa internacional noticia, que o primeiro-ministro e o chefe dessa equipe de resgate lá da Tailândia, eles conversaram agora há pouco e foi anunciado que os meninos receberam remédios contra a ansiedade para fazer esse trajeto, essa travessia. Eles reafirmam aqui que eles não foram dopados, não foram sedados, mas eles receberam esse remédio. Isso é um procedimento normal, comum, apropriado até para uma situação como essa? Eu diria que a palavra é compreensível. Por quê? Porque você não pode tirar a reação de defesa, porque mesmo eles sendo inexperientes, se houver um acidente, perder os 2 mergulhadores que estão dando apoio, eles têm que ter uma reação. Então eles têm que receber algum tipo de medicação para controlar a ansiedade, mas que ainda permita uma consciência, para poder responder um comando, um pedido de adaptação. É só realmente para não entrar em pânico, para não ter um ataque de ansiedade. Né? Eu acredito que tenha sido algo que deixa eles bem-humorados, vamos dizer assim. E o interessante também nesse caso é que as autoridades, elas foram, de certa forma, receptivas à ajuda internacional. Muitas vezes as autoridades se fecham, não, nós temos competência, nessa tentativa de mostrar a competência, perde tempo precioso até encontrar
a barreira intransponível para eles e aí sim eles pedem ajuda. Então é interessante ver como eles se procederam e isso fica uma lição para todos, né? Não é vergonha nenhuma pedir ajuda e naquilo que foi necessário, a atuação, né, deles, eles foram muito bem, que a logística toda foi muito bem organizada. Anteciparam prazos, porque quando dimensionaram esses prazos, eles fizeram com segurança, com margens bastante conservativas. Essa é uma outra lição aprendida, na vontade de mostrar eficiência, de mostrar que aliviar o público, você coloca prazos muito otimistas e depois vai só decepcionando e eles fizeram o inverso. Isso é muito positivo. Ô Gerardo, teve um mergulhador aqui de elite da Marinha Tailandesa que colocou aqui numa rede social dizendo que com certeza hoje o time todo de futebol dos Javalis Selvagens vão estar reunidos. Quer dizer, isso faz parte também de uma, né, missão já bem sucedida e que bom que mantém esse otimismo, a certeza de que aquilo de fato está dando certo, né? Com certeza já deve ter informações da posição onde eles estão agora. É tão bom a gente ver um evento como esse. Muitas vezes as pessoas acham que a área de riscos e segurança é só tragédia. Não é verdade. Trabalhamos o dia após dia para evitar as tragédias. E uma ação como essa, tão bem sucedida, mostra que é um trabalho que é muito importante, muito recompensador para quem se dedica a esse trabalho. Muitas vezes, quando nada acontece, parece que não tem ninguém cuidando da segurança. E quando acontece a tragédia, parece que não tem competência. Uhum. Esse é um caso raro, onde você vê uma situação que pode terminar com uma catástrofe, com a perda de 13 pessoas ou mais, e você consegue minimizar isso a um patamar aceitável, embora tenha aí a perda de um resgatista, que é algo muito importante, que realmente não é esperado que aconteça isso, mas no total o balanço é muito positivo. Gerardo, vamos tentar voltar a falar com o Rodrigo Alvarez lá na Tailândia. A gente lembra que o Rodrigo está falando com a gente, esse sinal está sendo transmitido via celular, então a gente tem bastante dificuldade às vezes, ainda mais por conta da região onde ele se encontra, uma região montanhosa. A gente não vai conseguir falar com ele agora, que mais uma vez perdemos o sinal. A gente segue aqui com o Gerardo, falando agora sobre o final dessa missão, né, Gerardo? Todo mundo espera então que seja o último dia. A gente viu 4 meninos sendo resgatados no primeiro dia, 4 no segundo. Hoje já foram 3, quer dizer, mais um e o técnico, né, o treinador. Então, eles até aceleraram os trabalhos, né, na expectativa de que chovesse mais pro fim do dia e também porque tinha mais um a ser resgatado hoje, né? Mas claro que isso tudo é feito com segurança, mas já conhecendo o trajeto, já tendo sido bem sucedida, né, sendo bem sucedidas as primeiras missões, isso também dá um fôlego para que os 5, né, restantes sejam retirados hoje. O aprendizado contínuo. Então, a operação vai sendo repetida e vai sendo aprimorada. Repetida e aprimorada. A gente está vendo aí um cenário, se confirmar a saída dos dois, né, com saúde, a gente vai ter uma celebração, na verdade, porque foi uma situação mundial, é um time de futebol. Gerardo, olha só a ambulância chegando agora, a gente está com imagens ao vivo na cidade de Xangai. Como a gente falava mais cedo, essa lona verde aí foi colocada, né, para isolar a entrada do hospital, mas a gente vê ali com clareza, né, dá para ver o reflexo da luz ali na pilastra da entrada do hospital, o farol também da ambulância. Essa ambulância, então, levando esse menino que foi retirado agora nessa manhã da caverna. Lembrando que foram 3 os retirados. A gente mostrou ao vivo o helicóptero decolando com um deles, que provavelmente é esse, o primeiro a chegar. Outros 2 receberam atendimentos também por algum tempo ali no hospital de campanha. E o nosso repórter Rodrigo Alvarez também disse que eles já foram retirados pelas ambulâncias ali do local e também já estavam a caminho aí do hospital. O helicóptero pousou agora há pouco numa escola aí próxima e agora a gente vê a ambulância estacionada aí nessa parte isolada na entrada do principal hospital público da cidade de Xangai, que está recebendo os meninos. Já são 8, o principal que está isolada desde o início do resgate. A ambulância então deixa agora ali a parte da frente do hospital já com esse primeiro menino que chega aí à cidade de Xangai retirado da caverna nessa manhã. Por aí, a qualquer momento então mais 2 sendo levados aí para o hospital. São os 2 últimos.
São os 2 últimos de hoje, né? Que já foram retirados da caverna. Tem mais um e mais o treinador. Foram 3 já retirados hoje de manhã, um já chegou aí ao hospital. Os outros 2 estão a caminho e a gente aguarda com expectativa a saída do último menino e também do treinador. Ô Gerardo, tem uma informação interessante que o Rodrigo Alvariz até passou pra gente, que os pais do menino Titã, se eu não me engano, que era o mais novinho deles, que foi resgatado agora, de acordo com a imprensa internacional, que foi o primeiro a sair de hoje, né? E ele, quer dizer, o 11º, né? Foi o último a ser resgatado. E o Rodrigo dizia que a família do menino falava por que ele foi esperaram tanto para tirar meu filho, o Titã, da caverna. Ele era o mais novinho, deviam, né? Ficou essa expectativa de ter um cuidado com ele, né? Essa informação explica muita coisa da estratégia deles. Tem aquela já definida estratégia de tirar os mais fortes, deixar os mais fracos, então começam as perguntas inquietantes para os pais, na medida que eles fossem vendo os que estavam saindo. Obviamente, todo pai não quer ver o seu filho último da fila. Mesmo que analisando de uma forma fria e racional, seja até mais seguro para ele estar no último lugar da fila. Então, mesmo eles tendo tomado todos esses cuidados, mesmo a criança já tendo sido resgatada, as perguntas virão e serão difíceis de ser respondidas para os pais. Mas o resgatista ele tem que criar uma estratégia, tem uma janela de tempo para agir e não pode ficar limitado às questões emocionais. Não é que não tenha valor as questões emocionais, mas há uma janela de tempo, tem que ser aproveitada, tem que criar um critério e a decisão tem que ser tomada no tempo certo. Então esse critério foi adotado, eles sabiam da dificuldade de explicar isso. Tem que tomar muito cuidado com relação às informações que são divulgadas nesse processo todo, porque a equipe de resgate, a gente mal consegue ver uma imagem, uma foto dos mergulhadores, dos britânicos, né? Porque eles ficam meio que protegidos desse bombardeio de informações que a gente chama na linguagem assim popular nossa de querências, várias vontades, vários querer, né, de grupos e de famílias. Toda essa interferência tem que ser afastada daqueles que estão trabalhando para que eles possam agir racionalmente. E nós que estamos de fora também temos alguma interferência, a opinião pública toda mobilizada, pode ter protestos, tudo isso aí tem influência e tem que tomar cuidado também com as notícias que nós passamos. Eu recebi algumas imagens aí nesse período. Imagina aí que eu devo receber várias imagens. Eu recebo várias imagens, algumas assim com um resgate fantástico numa água cristalina, com aquela iluminação perfeita. Claramente não é dessa caverna. Não, né? A caverna está com uma água enlamaçada, visibilidade mínima, né? Para tirar uma foto é uma dificuldade. São lanternas. Então a gente tem que tomar cuidado. Alguns manuscritos, alguns rascunhos assim, de dispositivos de resgate que pareciam até coisa de Leonardo da Vinci, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso para não ficar impressionado e também não propagar alguma coisa que seja errada. Esse é um problema dos nossos tempos, né? Temos que saber, nós que somos da área técnica, temos que saber lidar com isso também, né? É mais um complicador de uma situação com repercussão mundial como essa. Gerardo, a gente volta a conversar daqui a pouquinho, a gente aguarda a chegada então dos outros meninos já. E o Chico pensando, poxa, tá anoitecendo, será que vão sair ainda os outros 2? E o time inteiro está completo, os 12 meninos fora da caverna. Chico, eu estou só agora aqui torcendo pela saída do treinador. É um cara que foi fundamental para segurar esses meninos bem lá dentro. Ficou sem comer para dar comida para eles e agora vai ser o último a sair. Tomara que ele saia bem como os meninos e que daqui a pouquinho a gente veja as ambulâncias passando por aqui, Chico. Rodrigo falando ao vivo aqui com a TV Globo e com a Globo News. Rodrigo falando Chico porque estava entrando ao vivo também no Bom Dia Brasil com o Chico Pinheiro, essa integração aqui da TV Globo com a Globo News, a gente recebendo a informação ao mesmo tempo lá da Tailândia. Então, Gerardo Portela, que ótima notícia. O time inteiro, como disse o Rodrigo, já fora da caverna, todos eles retirados com vida e agora, então, só falta o treinador. Esperamos tanto esse momento, né? E no começo dessa cobertura, a ideia que a possibilidade de êxito, assim, com 12 já fora, já o técnico também, era muito pequena, porque a situação estava muito pior. Então, é uma sucessão de bons trabalhos realizados, a questão da água foi fundamental.
a questão do bombeamento, os equipamentos que foram fornecidos ao longo do processo por aqueles que entenderam a necessidade e se prontificaram a fornecer. Isso mostra a capacidade humana de resposta a uma adversidade e serve de lições que vão além da parte técnica, para uma reflexão maior a respeito justamente do que podemos fazer para melhorar as coisas. Rodrigo Alvarez fala agora com a gente ao vivo. Rodrigo, tá ouvindo a gente aqui na Globo News? Fala as palavras-chave da pergunta. Rodrigo, tá ouvindo a gente aqui na Globo News? Queria que você falasse então sobre essa... Ô, Raquel, eu não estava ouvindo não, viu? Fui pego meio de surpresa aqui, mas estou te ouvindo sim. Fazendo e queria entrada dar uma notícia boa. A gente já tem aqui, já pode dizer, vamos comemorar, Raquel. A gente está tanto tempo aqui, desde quinta-feira, acompanhando, na verdade, desde a caverna, acompanhando esse... que estava comemorando a saída do 12º menino, então os 12 meninos já fora da caverna, sendo levados aí para o hospital. A gente vê imagens ao vivo aí da entrada principal do hospital na cidade de Xangai, a capital da província, onde fica a cidade Maisai, ali onde tem a caverna. Rodrigo, retomamos o contato, fala mais dessa alegria aí de saber dessa 12ª criança que foi retirada com vida. Raquel, eu só não estou 100% alegre porque eu gosto muito desse treinador, mesmo sem conhecer ele, porque o que ele fez lá dentro foi sensacional, foi um gesto de humanidade inacreditável o que ele fez, passar fome para alimentar os meninos, fazia meditação com eles, utilizou de toda a filosofia budista para acalmar os meninos lá dentro, e agora o Wake, de 25 anos, alguém que eu já considero, até que eu conheço ele, tanto que nós falamos dele aqui, né? Vindo foto dele, vendo as pessoas falarem bem dele aqui. Eu estou torcendo agora para que ele saia, para completar aí, porque sem ele, os javalis selvagens não podem entrar em campo. Então daqui a pouquinho eu quero ver sair daqui o 12º menino e o Wake. Opa! Peraí, Raquel, você está comigo ainda? Sim, estamos. Então vamos comemorar, saiu todo mundo, acabou. O Wake saiu, estava falando dele aqui, agora não chega a informação de que ele também saiu, veio no último grupo agora aqui. Terminou, Raquel, terminou em grande estilo aqui esse drama dos meninos tailandeses, do técnico que a gente vem acompanhando há mais de uma semana aqui, suando nesse calor aqui, sofrendo por eles e agora se emocionando a cada um. Foi um por um, né, Raquel? Foi suado também nesse sentido e agora que felicidade anunciar que terminou o drama, tá todo mundo fora da caverna. Todos sobreviveram, vamos agora só esperar a passagem das ambulâncias por aqui e também as informações para saber como é que está cada um deles, o que eles vão precisar de tratamento e, mais importante do que tudo, quando é que eles vão voltar para casa. Rodrigo, que belíssima notícia a gente pôde dar aqui ao vivo na Globo News. A gente que durante esse tempo todo ficou angustiado com esse resgate, que graças a Deus deu certo desde o começo, apesar, né, como a gente falou aqui, da morte daquele primeiro mergulhador. Claro que a gente tem que considerar isso, mas o resgate... Eu tava triste aqui, Raquel, preocupado com o Wake, viu? Porque ele foi demais lá dentro, né? Não, sem dúvida, foi fundamental a gente falar sobre a personalidade dele ali, né, sobre as técnicas que ele ajudava os meninos a aplicar ali de meditação, ele que é um ex-monge budista, foi fundamental para isso, né, que bom que ele também pode ser resgatado, e aquilo que a gente falava, com certeza, mesmo se ele não fosse escolhido para ser o último a sair, ele escolheria se sair por último, claro, para ver todos os meninos saindo bem primeiro e ele ficando por último. Ele seria, você tem toda a razão, ele jamais ficaria lá, sairia e deixaria os meninos lá dentro sozinhos, jamais ele os abandonaria lá dentro. Isso ficou bastante claro, conversando com quem conhece o Wake, pela postura dele, né, de passar fome para alimentar os meninos. É incrível, né, Raquel? E olha, eu vou te falar a verdade, eu comecei a ficar preocupado aqui, porque está escurecendo, a operação de resgate terminou nos outros dias. Ao escurecer, né, ao anoitecer do dia, eu falei, poxa, será que eles vão deixar os dois últimos para o dia seguinte? Será que houve alguma coisa que atrasou? Mas não, olha, são 7 da noite e a gente pode dar aqui a notícia que a operação de resgate dos 12 meninos e do treinador está encerrada.
e com um sucesso assim. Eu acho, Raquel, a gente vinha conversando todos esses dias aí, né? Esse caso vai ser lembrado ainda por muitos anos, vai ser estudado, porque o que aconteceu aqui não é normal, não é comum. A gente não tem notícias de um outro resgate dentro de uma caverna, por debaixo d'água, com todas as complicações e todo o drama que foi isso que aconteceu aqui dentro. Lembrando, né? Eles entraram na caverna em 23 de junho. Ficaram 9 dias lá dentro, no escuro, passando fome, comendo o mínimo que sobrou, bebendo água, que não é uma água própria para se beber. E agora, todos vivos, indo para o hospital, daqui a pouco indo para casa. Maravilha, Rodrigo, muito bom ter essa notícia aqui. Agora a desmobilização aí das equipes todas, né, voltando para casa depois dessa missão de sucesso. Muito obrigada, Rodrigo, segue lá acompanhando, bom trabalho para você. Rodrigo trouxe para a gente ao vivo aqui em primeira mão, Gerardo Portela, que todos estão fora da caverna, todos foram resgatados com vida. E que bom, porque a previsão inicial, durou 3 dias o resgate, a previsão era de meses talvez, né, por conta das chuvas. Teve a preparação, mas inicialmente podia durar 4 meses, porque se fossem utilizar as perfuratrizes, que era uma solução mais óbvia, né, devido à inundação, então foi um êxito muito grande. Estão todos de parabéns. E que lições que ficam desse resgate? Porque a gente sabe que cada situação de emergência que acontece quando tem uma mobilização grande, né, uma situação tão delicada, vários pontos são estudados e melhorados para situações futuras. Isso. Para a população, pensem 2 vezes antes de se aventurarem numa caverna. Acho que todo mundo já entendeu. E outras atrações que existem públicas aí, parques, cachoeiras, porque sempre a natureza tem um poder acima das nossas tecnologias de controle. E para os resgatistas são inúmeras lições. Serão emitidos relatórios, as vítimas, os danos, algumas pessoas podem ter ferido, que técnicas funcionaram, quais que não funcionaram, questões de comunicação, sabemos que uma tecnologia israelense foi utilizada com grande êxito, questões de remanejamento de cilindros para os mergulhadores, uma série de informações de logística, alimentação, assistência, como lidar com crianças, enfim, um mundo de informações que vai ser digerido, transformado em relatórios, depois talvez livros, talvez até documentários. É uma história de sucesso que mostra que riscos de segurança não é só tragédia. Muito pelo contrário, é para evitar as tragédias e tirar boas lições quando a gente, infelizmente, às vezes tem que fazer uma cobertura onde há muitas vítimas. Mas nesse caso, temos muito que comemorar. Que bom, a gente sempre fala, né? Vocês especialistas em risco falam que cada evento trágico não acontece por conta de um único problema, né? É uma sequência de erros que faz aquilo e agora uma sequência de acertos. A gente viu aí com essa boa notícia. Perfeito, Raquel. Maravilha. Perfeito. Gerardo Portela, especialista em gerenciamento de risco, muito obrigada mais uma vez pela sua análise, por estar aqui com a gente sempre na Globo News e com essa ótima notícia de que os 13 estão fora da caverna, foram retirados com vida. A gente encerra mais essa edição. Obrigado pela sua companhia. Todas as informações daqui a pouquinho na próxima edição do Jornal da Globo News, que começa às 10 da manhã.